O evangelho de hoje continua imediatamente depois da multiplicação dos pães. Jesus acaba de revelar que o amor de Deus é um amor que alimenta e acolhe a todos, mas os discípulos ainda não compreenderam isso plenamente. Mateus diz algo muito curioso: Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca. A barca é uma imagem da igreja. Jesus os obriga a partir porque quer levá-los para outra margem, para o território dos pagãos. E é justamente aí que está o problema. Os discípulos ainda não pensam que o amor de Deus é para todos. Eles acham que o amor de Deus é um privilégio de Israel. Jesus, porém, está ensinando que o Evangelho não conhece fronteiras. Enquanto os discípulos atravessam o lago, Jesus sobe sozinho ao monte para rezar. O monte nos recorda o Sermão da Montanha, onde Jesus havia revelado Deus como Pai de todos. E agora, diante da incompreensão de seus discípulos, Jesus se retira para rezar. Chega a noite e Jesus fica sozinho. Essa solidão não é apenas física, é a solidão daquele que está acompanhado por pessoas que ainda não compreenderam seu projeto. Os discípulos estão com Jesus, mas ainda não conseguem segui-lo verdadeiramente. Enquanto isso, a barca é atingida por um vento contrário. Esse vento pode ser compreendido como uma imagem da resistência dos próprios discípulos. Eles estão na barca, mas não querem chegar à outra margem. A igreja está em movimento, mas encontra dentro de si a resistência à novidade do Evangelho. É justamente no meio da noite e da tempestade que Jesus aparece caminhando sobre o mar. Para a tradição bíblica, o mar representa o caos, as forças ameaçadoras que se opõem a Deus. No livro de Jó, somente Deus é aquele que domina e caminha sobre o mar. Portanto, quando Jesus caminha sobre as águas, Mateus está revelando mais do que um milagre, está revelando quem é Jesus. Os discípulos se assustam e pensam que é um fantasma. Então Jesus lhe diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Sou eu traduz a expressão grega ego eimi, que pode recordar a revelação do nome divino a Moisés na sarça ardente. No meio do caos, Jesus manifesta a presença de Deus. Não tenham medo, Deus está aqui. Então Pedro pede para ir ao encontro de Jesus sobre as águas. Ele sai da barca e por um momento consegue caminhar, mas começa a afundar quando olha para o vento. Aqui está uma grande mensagem do Evangelho. A fé não elimina as tempestades, ela nos ensina para onde olhar no meio delas. Pedro olha para a força do vento e perde a confiança. É a mesma imagem do final do Sermão da Montanha. A casa construída sobre a areia não resiste quando chegam a chuva, os rios e principalmente o vento. Pedro grita: Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente estende a mão e o segura. Jesus o chama de homem de pouca fé, não um homem sem fé. Sua fé existe, mas ainda é pequena, instável. Ele confia enquanto tudo vai bem, mas quando vacila, quando chega a tempestade, as coisas mudam. Ainda há uma ironia bonita no texto. Aquele que Jesus chamou para ser pescador de homens, agora precisa ser pescado pelo próprio Jesus. Quando Jesus entra na barca, o vento cessa. A imagem é clara. Quando Cristo ocupa verdadeiramente o centro da comunidade, a tempestade não desaparece necessariamente da vida, mas a igreja deixa de ser dominada pelo medo. Então acontece o mais importante. Os discípulos se prostram diante de Jesus e dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A tempestade tornou-se um lugar de revelação. O Evangelho nos pergunta hoje qual é a nossa outra margem? De quem ainda temos dificuldade para nos aproximar? Quais são as fronteiras que ainda queremos colocar ao amor de Deus? E quando chegam os ventos contrários, para onde olhamos? Se olharmos somente para o vento, afundaremos. Mas se no meio da tempestade ouvimos a voz do Cristo dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo, podemos continuar caminhando. Porque a igreja não é a comunidade daqueles que nunca enfrentam tempestade. É a comunidade daqueles que, mesmo no meio da tempestade, reconhecem quem está na barca. E então também nós podemos dizer: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém.